Qual foi o sonho mais absurdo que você já teve? Será que esse sonho tinha algum significado? A gente vai falar sobre esse tema hoje no Sem Limites. Segue aí, solta a vinheta. É isso aí, programa Sem Limites está no ar pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM para você de São Paulo e também no nosso canal do YouTube, semlimites.tv. Está pelo YouTube aí nos acompanhando? Se inscreva, deixe o seu like, é muito importante a sua participação com a gente, tá bom? Compartilha também, comenta. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o significado dos sonhos. Será que todo sonho tem um significado? Tem gente que fica, às vezes, preocupada, né? Poxa, eu sonhei com tal coisa, será que isso quer dizer alguma coisa? Será que esse sonho é um sinal? A gente vai falar sobre isso, você vai entender um pouco mais sobre o assunto. E aí, gente, como é que faz para entender os sonhos? O que aquele sonho quer dizer? Qual que é o significado daquele sonho? Você já sonhou com alguma coisa que você ficou pensando, pô, será que isso era um sinal? Será que era Deus querendo falar alguma coisa comigo? Deus fala muito comigo em sonhos. Eu adoro, assim, perceber os sinais de Deus através dos sonhos, né? E aí é interessante porque eu faço faculdade de psicologia, né? E a psicologia nasceu da psicanálise, que foi Freud que começou. E Freud, o primeiro livro que ele escreveu foi a Análise dos Sonhos. Porque ele foi a primeira pessoa a estudar, o primeiro médico a entender que os sonhos revelam uma parte do nosso inconsciente que está querendo se comunicar com o consciente para que a gente consiga vivenciar algo de uma maneira diferente, mais saudável. Então, perceber os sonhos e interpretar os sonhos faz parte do nosso crescimento emocional, né? Mas é que está uma grande questão, né? A interpretação dos sonhos. A interpretação dos sonhos. Porque isso aí eu posso falar que é um X. Porque, assim, hoje as pessoas sonham com todo tipo de coisa, todo tipo de assunto, circunstância, razão, causa, enfim. A gente sonha, né? E aí, muitas vezes, quando as pessoas sonham, a primeira coisa que a pessoa fala, vai lá no Google, o que significa sonhar com não sei o quê, não sei o quê. Eu já acabei de olhar aqui, ó, tem um site aqui que ele fala de A a Z, todos os tipos de sonho. Então, por exemplo, eu abri aqui, ó, se você sonhar com a cobra, é traição. Fala aí, deixa eu ver. É traição. Cobra é traição. Deixa eu falar o que eu tive um sonho. Só que tem mais coisas. Se você sonhar com a cobra mais uma outra coisa, aí já muda o significado. É o coringa, né? Tem outro significado, atribui outro valor ao jogo. Uma vez conversando com uma pessoa, eu sonhei com uma pessoa, uma família em questão, e eu sonhei que tinha 2 cobras muito grandes ao redor da casa dessa pessoa. Foi um sonho mesmo, foi um sonho, assim, muito forte. E eu, naquele sonho, eu falava com a pessoa assim, fecha todas as portas, proteja as crianças. Eu ficava, assim, desesperada, querendo proteger, porque as cobras estavam igual, assim, dois demônios querendo entrar na casa de qualquer jeito. E depois, eu sonhei aquilo ali, e eu comentei com a pessoa, aí a pessoa veio me falar, Camille, você não sabe o que está acontecendo, o seu sonho foi uma revelação de Deus, porque está acontecendo isso, e ela me falou um monte de coisa. Então, eu falei, gente, através desse sonho, eu falei assim, então nós vamos orar, vamos repreender esse mal, porque isso não é de Deus, né? Vamos colocar diante de Deus, isso aí, Deus vai intervir. Então, assim, esse sonho, eu achei que foi uma coisa real, porque eu sonhei, e eu comentei com a pessoa que estava passando aquele sonho. Então, assim, eu vi que foi um sinal de Deus para que a gente intensificasse as nossas orações para aquele objetivo. Isso é uma coisa interessante. Os sonhos, normalmente, quando eles têm significado para o emocional, eles não trazem o conteúdo de uma maneira clara. Então, se eu sonhei que a senhora me disse uma coisa, está muito óbvio isso, não é isso? Eu vou sonhar com alguém no lugar da senhora, dizendo algo que simbolize para mim aquilo que eu preciso entender desse sonho. Então, o sonho é sempre simbólico. Ele não pode ser literal, né? Quando a gente vai interpretar sonho, na verdade, você vai interpretar o que aquele papel significa na sua vida, o que essa pessoa que apareceu representa para você, o que esse objeto que ela trouxe representa, e isso vai ajudar a trazer o conteúdo latente que está ali, né? Então, mas a grande questão é que, quando você pega a Bíblia, tem lá, por exemplo, José interpretou o sonho de Faraó.
O sonho de Faraó não era um sonho aleatório do psicológico dele, do subconsciente dele. Realmente era Deus mostrando o que iria acontecer. E Deus deu a José a sabedoria para interpretar aquele sonho, e realmente aconteceu de acordo com o sonho. A gente vê Daniel também interpretando o sonho de Nabucodonosor. A Bíblia tem alguns exemplos de sonhos com significado. Mas o que a gente precisa entender é que nem todo sonho é Deus falando com a gente. Tem esse sonho que a psicologia explica, que é o sonho do inconsciente, né? Que aquele sonho que está trazendo ali algumas coisas que estão no seu subconsciente, na memória. Tem a questão também, quando a gente come muito, vai dormir, né? Você acaba tendo pesadelos, você acaba tendo uns sonhos meio malucos. Então, eu acredito que a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque se você for achar que todo sonho tem um significado, aí eu acredito muito nisso. Aí eu sonhei com a cobra, é porque vai ter traição. Aí você começa a acreditar tanto que acontece a traição, acontece uma morte, acontece um problema, porque você acreditou, né? Não foi Deus que deu aquele sonho, foi algo da sua cabeça. Eu acho que o sonho que a gente está falando que precisa ser interpretado é aquele sonho que se repete. Então, não sei se vocês já viveram isso, né? Mas, por exemplo, toda vez que Deus quer falar comigo sobre meu ministério, existe um lugar. Eu sempre sonho com o mesmo prédio, tem um lugar físico. Então, quando Deus quer falar sobre a minha família, por quê? Porque em mim existe, por exemplo, o ministério é sempre escola, porque para mim ministério é lugar de aprender. Então, existe uma carga emocional ali, mas que Deus trabalha em cima desse símbolo para mim, para que eu possa entender. Claro que a gente está falando do sonho que, eu estou cansado, tive esse sonho, ou do sonho que eu acho que eu sonhei, mas eu não tenho muita certeza. Porque às vezes tem isso, né? A gente acorda lembrando do sonho, vai passando o dia, você não lembra mais do que você sonhou. Outra coisa também que eu acho que pode ajudar, contribuir para o seu tipo de sonho, seja ruim ou bom, enfim, de como você vive o seu dia. Desde a hora que você acorda, né, de manhã, o que você faz. Você passa o dia, se você teve um dia estressante, às vezes a sua noite também não vai ser muito boa, porque como eu falei, você pode ter um sonho, pode ter um pesadelo. Agora, se você teve um dia bom, seu dia foi produtivo, você ficou feliz, aquilo também vai repercutir na sua noite de sono. Porque tem sonho bom também. Que sim, tem sonhos muito bons. Você está sonhando, que você está lá no Caribe, viajando, né? Passeando, está de férias. Tem o pesadelo, né? Tem muita coisa. Eu lembro quando eu era criança, a gente ia jogar futebol, era uma chacrazinha que tinha em frente lá de casa, e tinha um senhor que tomava conta dessa chácara. E direto a gente estava lá jogando bola, ele tinha uma espingarda de chumbinho, e ele aparecia lá com a espingarda e a gente tinha que sair correndo, porque ele não gostava que a gente jogasse bola lá. E quase toda noite que eu tinha pesadelo, era sempre o mesmo pesadelo. Eu sonhava que eu estava lá jogando bola, o seu Silvio aparecia, que era o senhor que tomava conta. Era um sinal para você não ir jogar bola. E ele aparecia com a espingarda, e pior, no sonho você não consegue correr, porque você está meio acordado, querendo correr, e você não vai. E eu lembro meus amigos, tudo corriam, e eu ficava para trás, eu não conseguia correr, dava um desespero até que eu acordava. Mas eu sonhei várias vezes com isso. Eu lembro uma vez também que tinha o tal do jogo do bicho, né? Eu não era convertido ainda, e eu sonhei a noite inteira com 2 cães latindo. Eu falei, vou lá jogar no jogo do bicho, vai dar cachorro, né? Eu joguei cachorro, deu porco no dia, tinha nada a ver. Então, assim, esse negócio de você acreditar no sonho, de você tem um pouco a ver com a fé, porque a partir do momento que você acreditar, mas às vezes você está acreditando num sonho que era aleatório, não era Deus falando com você. Então a gente tem que ter muito cuidado para entender o sinal. O que eu sempre gosto de ensinar? Faraó teve aquele sonho, ninguém conseguia interpretar. Aí apareceu José. José interpretou aquele sonho. Então, quando Deus nos dá um sonho, Ele não vai dar só o sonho, Ele vai dar também a interpretação daquele sonho. O sonho não vem solto, não vem, né? Se é um sonho que Deus está te dando para te dar um alerta, para te dar um sinal, Ele vai te dar também a interpretação daquele sonho, né? Com certeza, senão fica sem propósito, né? Deus não tem um lugar de dúvida para mim, né? Onde Deus está, não tem dúvida. Senão fica no ar. Por que eu sonhei com isso? O que quer dizer, né? Nada, é só sonhar mesmo, como se, sei lá, né? Vocês, eu já sonhei com versículo da Bíblia. Já sonhei com versículo. Na hora que eu acordei, eu falei, nossa, eu preciso anotar.
que depois a gente esquece, né? Quando você acorda, nem sempre você lembra. Então, eu fui lá, anotei aquele versículo, e depois eu fiquei meditando. Falei, Deus, o que Deus quer falar comigo através desse versículo, especificamente? Então, assim, são coisas muito interessantes que eu acho que tem em relação e tem a ver com os sonhos, porque, né, muitos sonhos são proféticos, como nós estamos falando aqui, mas também tem muitos sonhos que não tem nada a ver e, às vezes, né, vem para te desvirtuar, tirar seu foco. É isso aí. Vamos chamar o primeiro vídeo da internet? Solta aí pra gente, vamos ver o que esse rapaz aí fala dos sonhos, igual a Ana falou aqui, né? A interpretação de Freud a respeito dos sonhos. Para Freud, o sonho se constitui como uma realização disfarçada de um desejo reprimido. No sonho, nós temos um conteúdo que é manifesto e claro, que é entendível, e outro tipo de conteúdo que é latente, ou seja, que é inconsciente, que é aquela parte do sonho que você não consegue entender. Então, olha aí, é o sonho explicado pela ciência, pela psicologia, pelo quem Mas estuda... ali falou que é um desejo reprimido. Então, pode ser, né? Às vezes alguma coisa que está ali e vem para fora através de sonho, né? Mas em relação aos sonhos de Deus, eu gosto muito do texto de Hebreus 1:1, que fala assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus fala por sonhos, Deus fala face a face com Moisés, Deus fala pelos profetas. Hoje, Deus fala pelo Filho, pela palavra, pela Bíblia, né? Então, como nós temos hoje a Bíblia, Deus não precisa se comunicar através dos sonhos. Então, eu acredito que os sonhos são cada vez, esse tipo de sonho, que é Deus falando conosco, ele é cada vez mais raro, né? Agora, se a pessoa é muito mística, ela vai acabar acreditando que todo sonho tem um significado, e às vezes porque acontece, mas acontece não porque era Deus falando, é porque ela acreditou naquele sonho, né? É igual quando alguém perguntar, porque eu fui lá na cartomante e deu certo o que ela falou, porque você acreditou naquilo. E quando a gente acredita, é fé, e aquilo acaba acontecendo, né? Eu acho que tem também a questão de você pedir confirmações para Deus, né? Quando eu acho que Deus falou comigo, mas eu não tenho certeza, sempre vale pedir a confirmação daquilo. Então, se eu tive um sonho, eu acho que é Deus falando comigo, mas eu não tenho certeza, Deus, me dá mais sinais, entra numa campanha de oração, de jejum. Deus sempre responde, né? Então, eu acredito que tem pessoas, né? Minha mãe, por exemplo, Deus sempre fala com ela em sonho. Sempre. Ela sempre sabe que foi Deus e o que Deus queria dizer com aquilo ali. Então, traz uma direção, é claro, não traz dúvida, confusão. Acho que a voz de Deus ela é sempre assim, né? Clara e firme. Isso é um ponto importantíssimo, viu, Aninha? E eu acho que você que está assistindo e você tinha dúvida nesse tema, quando é Deus te dando um sonho, não tem dúvida, né? Vem de forma clara, de forma objetiva, não é isso? Você já tem a certeza dentro de você. O sonho pode ter sido confuso, parece que não teve nada com nada, mas você já acorda com uma direção de Deus, com paz no coração, sabendo é isso que eu preciso fazer, é dessa maneira que eu preciso me posicionar, e aí tudo muda ali, né? O sonho, estudando, assim, tentando linkar psicologia com o espiritual, eu acredito muito que Deus fala com a gente, Deus fala no nosso coração. Como que Deus fala no nosso coração? No inconsciente. Porque no consciente, muito raro um relato de alguém que ouviu a voz de Deus, audível, que viu, né? Não é no consciente, é no inconsciente. Então, se a gente for falar de teoria, como que acontece? O nosso inconsciente quer trazer coisas para o nosso consciente, não consegue. Então, ele vai trazendo através de símbolos enquanto a gente está dormindo, que é quando a gente está não está consciente, né? Nós estamos num estado sem alerta, a gente está tranquilo ali. Então, nesse momento, a nossa mente tenta trazer aquilo que precisa ser elaborado no consciente. E aí, no sonho, segundo Freud, sempre vai ter uma parte que eu entendo, que está clara, e tem uma parte que não está clara, que tem a ver com o meu desejo latente. E aí, nisso daí é onde Deus está trabalhando, onde Deus, muitas vezes, nos entrega sonhos de vida mesmo, né? Eu nunca pensei em, sei lá, fazer essa faculdade, aí eu sonhei, fiquei com essa vontade, tudo. Então, Deus traz Deus se comunica muito conosco através dos sonhos, acredito muito nisso. E isso está na Bíblia, né? Várias vezes Deus fala. Mas, se você está em dúvida ainda, pede confirmações para Deus, através da palavra de Deus, do seu profeta, daquele que ora por você, te cobre. Eu acho que uma questão não é só através de sonhos, a gente sabe que não é só através de sonhos que Deus fala com a gente.
Comigo mesmo, Deus fala muito através de canções, músicas. Muitas vezes eu já amanheci com uma música na cabeça. E eu sempre disse, mas por que veio essa música especificamente na minha mente? E aquela música toda hora vinha na minha mente, até a hora que eu parei, eu falei, não, eu vou orar em cima dessa canção. E às vezes, dependendo do que fala a canção, é aquilo que Deus está querendo te alertar, ou então falar com você. Eu já tive livramento de morte por causa de música, porque Deus colocou uma música na minha cabeça, na minha mente, e eu fui orar em cima daquela música, coloquei aquele louvor, fiquei orando em cima dele, e logo depois que eu terminei a minha oração, eu saí para a rua e eu tive livramento de morte, porque eu ia sofrer um acidente seríssimo, eu estava grávida do Samuel na época, e Deus me livrou, porque eu meditei naquela música, naquela canção. Então, ele foi um sinal de Deus, foi um aviso de Deus para mim. E não foi simplesmente num sonho, foi através de uma música. Então, assim, Deus ele fala com a gente, sim. Deus usa até, às vezes, as pessoas para falar conosco, não é verdade? É isso mesmo. Tem um videozinho do que aconteceu com os Mamonas, que é curioso, né? Porque diz que 12 horas antes do acidente, um dos integrantes da banda fala que teve um sonho com o avião caindo, né? E depois aquilo acontece. E aí? Vamos assistir? Será que era Deus já dando um alerta para eles? Afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de julho. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Então, olha que loucura isso aí, né? Ele sonhou com o avião caindo naquela noite. E aí, será que é porque ele tinha medo de avião? Avião ficava na mente dele, aquele sonho latente. Seria muita coincidência, acabar né? vir, ou será que realmente era Deus mostrando, não, né? Que... E assim, tem esse ponto também. A pessoa que não tem intimidade com Deus, não adianta Deus dar um sonho para ela. Ela não tem intimidade, ela não ora, ela não busca Deus. Ela não consegue reconhecer, né? Que é a ela não voz de consegue Deus. reconhecer que é Deus falando. Eu acho que nesse caso do Mamonas, além de ter tido esse sonho, ele teve outra confirmação ainda no hangar para pegar o avião. Quando ele chegou lá, o Dinho, que era o vocalista da banda, ele fala para ele, deixa eu te falar, tem 2 notícias para te dar. Ele fala, primeiro que ele fala que o radar do avião está quebrado. Aí ele faz aquela cara de espanto, acho que ele lembrou do sonho. Depois ele fala assim, a boa é que eles consertaram, mas estragou de novo. Ou seja, eles viajaram pegaram um avião que não tinha radar, e quando eles chegaram num ponto da Serra da Cantareira, eles perderam o sinal porque não tinha radar e o avião caiu. Então, ou seja, ali Deus deu um sonho para o rapaz, chegou no aeroporto. Ele teve eu não afirmaria que Deus deu o sonho, não. Não vou falar que Deus deu um sonho. Deus foi um sinal. Eu não sei, pode ser do inconsciente, né? Não dá pra... É por isso que eu acho que o que teve a Ana a confirmação falou... no aeroporto, você não acha que pode ter sido Deus falando com ele? Não, eu acho assim, a partir do momento que eu tenho um sonho, Deus fala comigo através daquele sonho, eu tenho a convicção que Deus falou, eu sou uma pessoa que anda com Deus, aí ok. Mas eu pegar qualquer sonho porque virou realidade, foi Deus falando? Não, também não, eu acho que eu não posso afirmar. Pode ser que sim, pode ser que não. Pelo menos é a minha maneira de ver, né? Mas você tem um livro aí, né, Ana, que vai ajudar muito nessa questão aí, né? A gente não tem como saber se foi Deus que disse ou não, mas a gente sabe que tinha um sinal sendo emitido ali que não foi ouvido, né? Então, esse livro aqui do Bispo Rodovalho, Sinais, Como Percebê-los, é incrível, porque o tempo inteiro Deus está nos dando sinais. Que o nosso inconsciente, às vezes, percebeu, o consciente também traz sinais, e a gente, às vezes, ignora esses sinais. Então, esse livro te ensina como perceber e entender os sinais que Deus faz com que o universo te dê, para que você tome posicionamentos, para que você tome decisões. É incrível esse livro, você precisa ler. Você que está meio perdido, quando acontece, você fala, nossa, bem que eu acho que eu podia ter percebido isso naquele momento. Lê esse livro, eu tenho certeza que vai te edificar muito. É isso aí, você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE, pelo site sbeshop.com.br. E se você quer ser um patrocinador do nosso programa, é só você entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, manda um direct no @semlimites.tv e você vai poder estar conosco nesse projeto, tá bom? Vamos chamar as opiniões. O que as pessoas acham? O sonho tem significado? Não tem? E aí, você costuma sonhar e acreditar que aquele sonho vai, de alguma forma,
virar realidade, ou aquele sonho era um alerta para alguma coisa que vai acontecer na sua vida? Vamos ouvir a opinião da galera. Eu já sonhei com algo e já aconteceu. Eu sonhei com arco-íris, né? A gente estava orando bastante para um irmão que precisava de uma cura. E eu sonhei com arco-íris e ele só foi melhorando a cada dia mais. Então, para mim, isso foi muito importante, né? O arco-íris hoje, para mim, representa cura, representa renovação. Oi, eu sou a Mariane Fogagnoli, psicóloga cognitiva comportamental, sou cristã. Bom, na linha profissional, nem todos os sonhos eles têm um significado. Na verdade, sonhos são como pensamentos. Parte daquilo que a gente pensou ou viveu são manifestos repetidamente de uma forma mais livre nos nossos sonhos. Já o meu lado pessoal não descarta que Deus possa usar dos sonhos como ferramenta de manifestação ou revelação. Nesse caso, o meu espírito precisa estar vivificado para compreender o que vem do espírito. E o meu natural, os meus estudos, fazem a compreensão das minhas cognições. É isso aí. Bacana, né? A opinião do pessoal. É um tema polêmico esse, né, gente? Acho que é um tema que é difícil de você chegar numa conclusão, né? Até voltando, acho que o exemplo mais emblemático da Bíblia é o exemplo de José, porque a história de José começa com ele tendo um sonho, né? Não foi um sonho acordado, foi um sonho dormindo. Deus deu até o sol e a lua, né, se curvando diante dele, né, e as estrelas. O sol e a lua eram o pai e a mãe, as estrelas eram os irmãos. E naquele sonho José entende que ele seria grande, que ele iria viver coisas grandes, e depois ele interpreta o sonho do copeiro e do padreiro, que o copeiro sonhou ele espremendo a uva, né, e servindo Faraó, e ele realmente voltou para o cargo dele, e o copeiro sonhou com os corvos comendo um cesto de pão que estava na cabeça dele, e José interpreta: você infelizmente vai ser condenado à morte. Foi o que aconteceu. E depois ele interpreta o sonho de Faraó. Então José teve várias experiências nesse sentido. Então ele sonhava e ele tinha o dom de interpretar os sonhos. Que aí é outra pergunta que eu sempre faço. Se Deus vai dar sonhos com significado, ele também daria os dons de interpretação de sonho. Teria alguém que teria esse dom para interpretar o sonho. Não, Deus vai distribuir um monte de sonho aí, não tem ninguém que tem o dom de interpretar, a pessoa vai ficar com a pulga atrás da orelha, preocupada, às vezes vai pesquisar essas loucuras aí da internet, vai achar que é aquilo ali. Um monte de coisa mística, né? Pode, às vezes, criar mais confusão do que... mais dúvida. Isso que eu ia falar, gerar mais dúvida ainda. Então, às vezes, é melhor você colocar em oração. Fecha o TikTok, fecha o Instagram, vai buscar em Deus. Fecha o Google. Fecha o Google, né? Porque Deus sempre vai te dar uma direção. E uma pergunta aqui, Ana, aí, dentro da psicologia: os sonhos têm a capacidade de curar traumas e nos ajudar em alguns processos emocionais? Tem uma palavra que a gente usa muito na psicologia, que é a sublimação, né? Então, eu gosto de imaginar assim: tem uma aguinha podre aqui dentro e a gente precisa tirá-la aqui de dentro. Então, a gente precisa fazer transbordar. Tem que sair do inconsciente e ir para o consciente. Por isso que os traumas, né, as dores, tudo que acontece de ruim está guardadinho no seu inconsciente. Porque quando você viveu aquilo ali, você não sabia lidar com aquilo ali. Então, o seu consciente jogou para o inconsciente trabalhar depois. E aí aquela situação fica se repetindo na sua vida até que você consiga elaborar e sublimar. E aí depois da sublimação vem a cura. Então isso pode acontecer através de sonhos, isso pode acontecer através e sempre com a linguagem como instrumento, né? Então se eu sonho, mas eu não vou elaborar na linguagem, isso não existe processo de cura, né? Então eu acredito muito nisso, na psicologia a gente acredita muito nisso, mas é preciso elaborar isso. Existe uma dor, existe uma coisa no meu inconsciente que precisa ser trabalhada. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Divertidamente, aqueles desenhinhos, né? E aí tem uma hora ali do filme que eles vão parar, eles caem do centro de controle e caem num lugar que tem um monte de coisas perdidas. Aí a menininha pergunta pro
para o moço que cuida de lá, falou, o que é isso aqui? Ele falou, não, isso daí são as memórias, que setor é esse? Onde que eu estou? Isso aqui são as memórias que você não conseguiu elaborar, e aí eles mandam para cá. Fica aqui, um dia volta para lá. Então, é exatamente assim que esse filme ele foi muito feliz na colocação teórica dele, né? Está no nosso inconsciente. O trauma que você viveu, aquilo que você sofreu, às vezes você nem lembra mais, que é um mecanismo de defesa, né? A gente se esquecer. Tem gente que pergunta, como é que foi sua infância? Você não lembra de nada. Provavelmente aconteceu um trauma que ficou ali. Então, quando o seu inconsciente conseguir trazer para o consciente aquele conteúdo latente que está ali, você começa a se lembrar mais da sua infância, porque o seu trauma começa a ser trabalhado. Joia. Vamos chamar mais um vídeo da internet que fala sobre esse tema. Pode soltar para a gente. 5 coisas que você provavelmente não sabe sobre sonhos e que talvez te ajude bastante aí na sua vida. Eu sou Andréia, psicoterapeuta. 1. Os sonhos se comunicam por imagens simbólicas. A interpretação do sonho é sempre algo simbólico e nunca objetivo. 2. A parte mais importante do sonho é aquela que carrega a maior carga psíquica, ou seja, aquela que carrega a maior quantidade de emoção. 3. Os sonhos acontecem independente da nossa intencionalidade, independente da nossa vontade. Isso significa que ele é gerado pelo nosso inconsciente. Não tem como você falar assim, eu gostaria de sonhar com tal coisa, e você sonha, a não ser que esse conteúdo já estivesse no seu inconsciente para ser trazido à luz. 4. Sempre trazem um conteúdo que precisa ser integrado na nossa consciência. 5. Fala de alguma coisa que eu não quero ver. Se você gostou, não deixa de me seguir aqui para não ficar de fora demais. Olha aí, basicamente isso que você explicou, né, Ana? A parte da psicologia dos sonhos. Então, é algo muito aleatório e é muito, como é que eu vou dizer? Você tem que ter muito cuidado para não misturar as coisas, se tornar místico, e é um sonho natural ali do seu inconsciente, você achar que é Deus falando com você. E também tem que ter o contrário. Às vezes Deus está te dando uma direção através do sonho, porque você não prestou atenção, não orou, aquilo não vai acontecer da forma que Deus queria te alertar. Né? Eu acho que se você quer interpretar o sonho, pega a ajuda de um profissional, né? Não vai não acredita no tarô que está lá no Instagram, né? na pessoa que no Google. Não, você quer interpretar seu sonho? O seu sonho tem a sua linguagem inconsciente, então você precisa de um especialista nisso para entender os seus símbolos, alguém que seja especialista nos seus símbolos, para poder ver aquilo ali. Não é todo mundo que sonha com cobra que significa alguma coisa. Tem que fazer algum sentido dentro daquilo que você entende. Né? Provavelmente José, quando ele olhava o sol, a lua, as estrelas, ele já tinha feito em algum momento esse raciocínio de os seres pequenininhos perto de uma família ali. Né? Então, Deus trabalhou com algo que ele já tinha pensado, com a forma que ele tinha elaborado, e que não era igual para todo mundo. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Espero que você tenha gostado aí desse conteúdo, que possa ter te ajudado aí, né? Às vezes você está do lado místico, você está do lado que não acredita em nada, né? E possa ter chegado aí no equilíbrio, tá bom? Segue a gente lá no nosso Instagram, @semlimites.tv. Curte aí o vídeo, se inscreve no nosso canal. Bis, como que eu faço para conhecer a Igreja Sara Nossa Terra? É só você entrar lá no nosso site, saranossaterra.com.br. Tem uma aba lá que é Igrejas, você clica, vai aparecer a busca, você, através da sua cidade, do seu endereço, você encontra a igreja, o contato e o horário do culto mais perto de você. Você que é de São Paulo, nós estamos na Rua Augusta, número 2027, próximo ao metrô Consolação, todos os domingos, às 10 da manhã e às 18 horas. Eu espero você aqui, você é meu convidado, você é minha convidada, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Sem Limites. Um forte abraço, fique na paz!